pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo Técnico e hoje vamos entrevistar uma grande lenda do futebol brasileiro, um dos melhores meias que o Brasil já viu jogar, um dos mais inteligentes e entre os 10 melhores batedores de falta que o Brasil já viu. Então, antes dessa entrevista, eu quero pedir que você curta esse vídeo, dá um joinha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e também compartilha com alguém que você acha que precise desse conteúdo, aprender um pouco mais sobre formação de atletas, aprender um pouco mais sobre essa parte técnica. Queria, Lúcio, de primeira mão te agradecer, receber aqui o nosso convite, seja bem-vindo em nome do programa, em nome do pessoal que nos acompanha. Eu que agradeço o convite, para mim mais uma vez obrigado, né? Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizo pelo programa e vamos trocar ideia aí nesse tempo que aqui estivermos. Legal. Então todo mundo já sabe que o Lúcio foi um grande jogador, né? A gente não tem nem palavras para falar sobre isso, mas jogou nos principais clubes do Brasil, Inter, São Paulo, Santos, Botafogo, Paraná, Curitiba, jogou fora do Brasil, jogou no São Paulo também. Então tem uma grande experiência, mas hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o Lúcio fora de campo. E eu queria, Lúcio, começar te fazendo uma pergunta que é um grande divisor de águas na vida de todo atleta e acredito que todos passam por uma crise muito grande. Como é que foi o pós-carreira do Lúcio? Como é que foi enfrentar isso? Foi fácil? Foi difícil? Chegou a tomar a decisão e depois voltou atrás? Como é que foi esse momento da sua vida? Bom, na realidade eu acho que para nenhum atleta é fácil, né? Por mais preparado que o atleta esteja para parar, isso independe de modalidade, porque eu já ouvi várias histórias, tanto no contexto do vôlei quanto do basquete, vários ex-atletas que também tiveram, digamos, essa dificuldade de encerrar uma carreira, já que são anos e anos, né? Você, como atleta, adaptado àquele tipo de situação. Porém, no meu caso, os meus 2 últimos anos como atleta, eu meio que já vinha me condicionando, porque eu tinha uma ideia enquanto atleta que eu queria completar 20 anos como atleta profissional. Legal. E aí isso ocorreu em 17, quando eu estava no Joinville, na metade do ano. Ali eu finalizei, né, digamos assim, aquilo que eu imaginava que era completar esses 20 anos. E óbvio que depois finalizei o meu contrato no Joinville e entendi ali que era um momento para encerrar e, digamos assim, me preparar para uma outra função, porque eu sempre tinha como objetivo continuar no futebol. Tanto que num primeiro momento, quando eu encerrei meu contrato lá no Joinville, em questão de 10 dias depois, eu fui convidado pela Universidade do Futebol para ir num summit lá em Madrid. Era mais voltado, é claro, à questão de gestão, né, como gestor, mas não só eu como atleta, tinha lá pessoa ligada à área do jornalismo, tinha ex-atleta também como eu, né, preparador físico. Era mais no sentido assim de ter uma oportunidade de conhecer aquele mercado. E só que quando eu estive lá, na realidade eu foquei mais no que era o meu objetivo, que era permanecer no campo. E aí é óbvio, isso me ajudou muito. Eu acho que essa condição de permanecer ali e ver muitas coisas que ocorrem lá fora, nesses dias que nós tivemos ali na Espanha, me credenciou a ter uma noção maior, não só do aspecto, né, fora do campo, mas principalmente dentro daquilo que nós conseguimos enxergar ali na visita que nós fizemos, especialmente no Real Madrid, aquilo que eu tanto queria, que depois, óbvio, eu iniciei, né, o curso na CBF como treinador. Primeiro eu fiz a licença B, como eu tinha essa possibilidade como um atleta, né, ex-atleta profissional, de já fazer a licença B, que credenciaria a trabalhar numa categoria de base. E aí em 2018 eu tirei o ano só para esse objetivo. Legal. E você chegou a ter
algum convite assim de algum clube, porque eu, olhando de fora, vendo um Lúcio estrategista, sempre ali muito inteligente, né, com o futebol, não que não precise disso como um treinador ou como um auxiliar, mas assim, dentro da minha cabeça eu imaginava talvez um diretor de futebol, um coordenador. Chegou a passar isso pela tua cabeça? Talvez lá na Espanha isso mudou um pouco? Eu assim, eu apesar de gostar um pouco dessa área assim, mas eu sempre me vi muito dentro do campo, né? Essa questão de trabalhar ali direto com o atleta, né? Eu acho que essa é uma situação assim que já me agradava mais, e a partir do momento que eu comecei a estudar, eu foquei mais nisso. E assim, é interessante porque em 2018, como alguns clubes não sabiam que eu já tinha encerrado a carreira, alguns fizeram convites, né, para eu voltar a jogar. Só que eu já tinha iniciado o curso, aí eu falei, não, eu vou encerrar, porque senão fica nessa, vai, não vai, né, e encerrou, não encerrou. Então eu determinei em relação à carreira como atleta, o encerramento, e fiz essa transição. A transição, num primeiro momento, como eu falei, eu fiz o curso da licença B, e você tem um período, né, para fazer os trabalhos, para completar uma carga horária, né, em relação ao curso. E nesse intervalo eu fui convidado para, nesse período, ser comentarista de uma rádio de esportes aqui em Curitiba. E isso até me ajudou, porque como eu fazia os jogos, né, lá de cima da cabine, deu assim para eu ter uma melhor visão dentro daquilo que é diferente de você estar dentro do campo. Né? Eu pude observar jogos do Paraná, do Curitiba, do Atlético, muitos dos jogos de 2018. Isso aí me trouxe um parâmetro bacana em relação a uma condição que eu queria ir para o futuro. Legal. E hoje você está ali como auxiliar do profissional do Paraná Clube, né? E o que você acha que foi esse ano? Acredito um ano já fez, talvez um pouco mais. Como é que foi a tua experiência aí nesse período? Então, aí em outubro de 2018, o Paraná acabou fazendo algumas mudanças, né, no comando do futebol profissional, e eu fui convidado para ser auxiliar do clube nessa oportunidade. Como era meu desejo já iniciar, de repente, ou como um treinador de sub-17, sub-20, veio o convite para ser um auxiliar. Então, nesse primeiro momento, eu entendi que seria bom, porque eu teria um tempo maior até como um aprendizado, né? E a realidade foi justamente isso que ocorreu, porque o treinador do Paraná na oportunidade era o Claudinei, e eu já tinha sido treinado por ele, né? Já tinha sido atleta dele, então a relação era muito boa. E passado alguns dias, né, o Claudinei recebeu um convite para ir para a Chapecoense, e o Paraná contratou o Dado Cavalcante, que também eu tinha sido atleta dele. Então, nesse primeiro momento, assim, foi para mim bom, porque duas pessoas que já me conheciam e me ajudaram muito, né, nessa questão. E agora, completados aí praticamente um ano e meio, né, que eu estou, né, como auxiliar. Tive mais 2 treinadores da qual eu trabalhei, que foi Matheus Costa até o fim do ano passado, e agora o Alan, né, da qual nós estamos juntos e trabalhávamos já juntos como auxiliares no ano passado. Então, assim, cada um tem suas particularidades, né, e você tem como auxiliar tentar o mais rápido possível ir encaixando, né, dentro desse perfil e ajudá-lo, né? Esse eu acho que assim é o grande objetivo, a grande meta que um auxiliar tem, né, nesse contexto de comissão, dar uma condição facilitadora para o treinador. E aí, nesse período, né, como ex-atleta primeiro e depois aí fazendo já parte da comissão, fui entendendo qual era o processo, né, sabendo assim que existem muitas diferenças enquanto você é atleta e depois como membro de comissão.
as situações são totalmente diferentes, né, na visão ampla que você tem que ter como comissão. E assim, tem sido uma experiência muito boa, assim. Então, facilita muito os componentes, né, dessa comissão. E graças a Deus, nós ali no Paraná, praticamente desde quando eu cheguei, existiram poucas mudanças, né, da comissão permanente do clube. Isso daí é um aspecto facilitador também. Legal. E também dá aquela vontade de entrar em campo, né? Quando você vê uma falta de frente. Não, na verdade, esse gostinho já passou. Na verdade, as pessoas assim até brincam muito, né? Mas depois de um tempo que você coloca que você não é mais atleta, isso acaba realmente passando, né? Então, assim, eu acho que enquanto atleta, você faz a tua história, você tem a tua caminhada, encerrou, entrega, passa o teu bastão para outro e segue em frente. Eu acho que isso é o fator aí preponderante para depois você ter êxito também na tua outra função. Legal. E pensando nisso, você teve aí um teste de fogo nesse ano no Campeonato Paranaense, né? Que o Alan foi expulso e você pegou um clássico contra o Atlético dentro da arena. E o Atlético vinha jogando só com a equipe alternativa e de repente na sua estreia você pega a equipe principal, digamos, do Atlético ali. Como é que foi essa experiência para você? A experiência sim foi assim, fantástica, né? No sentido principalmente da proporção que era o jogo e num jogo onde nós não podíamos utilizar também o nosso time principal, porque nós teríamos 3 dias depois a estreia na Copa do Brasil. Mas assim, foi um trabalho, né, conjunto, né? Eu estava ali em razão da ausência, né, do caso do Alan por uma expulsão, mas nós, assim, dentro da possibilidade, trocávamos ideia, né? Como eu auxiliando ele, nesse jogo era o contrário. Mas assim, uma experiência boa porque mostra, digamos assim, o quanto se você, digamos, preparar-se bem, se condicionar para tal função, você pode exercer, entendeu? E assim, a questão especialmente do respeito, né, dos atletas, nesse momento, acho que é um fator fundamental, porque nós tínhamos ali, se não me engano, 6 ou 7 atletas que eram formados no clube. Pô, que legal. Né? E alguns deles estreando no profissional e na arena contra o time principal do Atlético. Então acho que isso teve assim um tempero diferente, né, para um jogo como esse. E assim, o fato, não apenas pelo jogo ter sido um empate, mas a postura, né, dos atletas em campo, isso que nos... Depois assim do jogo, em conversa que nós tivemos a comissão, isso que nos trouxe assim uma satisfação muito grande, porque não era o nosso time principal e mesmo assim a desenvoltura, o desempenho dos atletas acabou sendo muito boa. Legal. Então a gente fez um apanhado aí desse histórico do Lúcio, dessa transição. E Lúcio, um dos propósitos do nosso programa é a gente conversar um pouco sobre formação de atletas. Nos últimos anos tem se discutido muito isso, que o Brasil perdeu, que o Brasil não perdeu. E um dos intuitos é a gente trazer conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas que trabalham ali no campo de batalha, seja numa escolinha, num centro de formação, numa categoria de base, numa iniciação, numa formação. O que você entende, voltando lá atrás, o Lúcio com 10, 11, 12, 15, que foi um fator assim, primordial para a sua formação? Bom, na verdade, os tempos eram outros, né? A questão da minha formação, eu posso, por exemplo, dar como exemplo, de 5 anos que eu me conheço por gente até os meus 10, a minha formação foi na rua, né? Ali... brincando com os amigos do bairro, fazia futebol na rua com tijolo, com lata, com chinelo, ou então eu morava... topada no dedo? Sempre. E na frente da casa da minha avó, que eu morava, né, com minha mãe, nós morávamos com a minha avó, falecida avó,
nós tínhamos um terreno e como ali era um terreno plano, eu e os meninos do bairro limpamos o terreno, tudo, deixamos ele, né, em condições. Quando eu não tinha nenhum amigo, tinha um muro numa das laterais desse terreno e eu fiz uma trave, pintei ali do meu jeito e quando estava sozinho eu ficava chutando como se estivesse batendo falta. Então a minha formação acabou um pouco sendo na rua, dessa forma. Aos 10 anos eu fui fazer um teste através do meu tio lá no Colorado, que ainda era o Colorado, era, por exemplo, meados de 1989, e aí eu comecei a treinar no, acho que era pré-mirim ou mirim do Colorado. Ao final do ano teve a fusão, e aí veio a acontecer de se transformar no Paraná Clube. Vieram os atletas do Pinheiros e mais a turma do Colorado, fizeram ali um selecionado e eu acabei continuando, né? Então ali eu acho que já foi o primeiro, digamos, exame, né, da carreira. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 para 11 anos quase, né? Porque já tinha feito aí a mudança, né, de nome do clube. Eu, como faço aniversário em fevereiro, era mais ou menos nessa época. E aí eu fui passando, né, por todas as categorias do clube, né, cobrinhas, infantil, juvenil. Quando foi meu segundo ano de juvenil, eu já pulei direto para a categoria de júniores. E aí quando era para ser meu primeiro ano de júniores, eu já fui treinar com o profissional. Então assim, foi bem rápido também que ocorreu, né? Mas assim, essa formação minha dos meus 11 anos até os 18, né, 17 para 18, que foi a profissionalização, eu também acabei nesse período, junto com o campo, fazendo futsal, futebol de salão na época. Então eu treinava à tarde lá no Paraná, no Boqueirão, e vinha aqui para o Tarumã para treinar na BB o futsal, o futebol de salão. Passado alguns anos, como tinha uma rivalidade muito grande, o Paraná ele decretou que quem jogasse campo no Paraná tinha que jogar salão também. E aí tinha eu e mais uns 2 ou 3 companheiros que jogavam campo e salão na BB, nós fomos sul do Paraná. E aí o Paraná virou uma seleção, porque o time já era bom, e aí mais os da BB, que era quem fazia a frente, e aí nós tivemos assim, por algum tempo, um grande time, né? Os dois eram fortes, né? A BB, Paraná, tinha também na época um pouco Círculo e um pouco Clube Curitibano, mas a partir do momento que ocorreu essa mudança, né, o Paraná ficou muito forte. E aí eu joguei até me profissionalizar, em 97, né? Aí eu optei só pelo campo. Mas o futebol de salão para mim foi importante, porque como eu tinha uma formação de rua e ainda no campo eu estava num processo inicial, a questão, principalmente no futsal, me ajudou na questão do passe, na questão do domínio, de movimentação, né? Hoje a gente vê poucos atletas, digamos, fazendo uma finta para vir receber, né? Digamos, dar o gato, né? Como alguns falam. Mas assim, esse foi o processo da minha formação. Hoje, o que eu vejo, é difícil nós termos esse futebol de rua. Né? Você vai encontrar isso da Bahia para cima. Né? Tanto é que muitos atletas em nível assim diferenciados, assim, os meias para frente, né? Os atacantes, você observa que são muitos jogadores do Nordeste, porque ainda hoje, né, eles conseguem, né, ter essa formação de rua, sendo que aqui para Sudeste e Sul isso praticamente acabou, né, as construções civis aí tiraram os espaços que se tinha, né, em relação a isso. E o que eu vejo hoje fundamental, né, a questão das escolinhas nesse processo, porque nem todo garoto ele tem a chance de fazer um teste direto numa categoria de base. Então, por isso é necessário ainda, nessa
formação, nós temos assim um trabalho bom de escolinhas, né? E às vezes você pode estar num bairro simples e você ser uma escolinha e você gerar benefícios para algum atleta, né? Como a gente sabe que existe hoje escolinhas espalhadas não só em Curitiba, mas em todo o país aí com várias bandeiras, né? Desde o nome próprio, né, de algum ex-atleta ou de um professor, quanto de algum clube, né, que alguém busca ser parceiro. Mas eu acho que é fundamental porque hoje os clubes eles precisam muito desses atletas de formação, né? Até porque o futebol ele se tornou muito caro e os clubes, para terem um fôlego, né, em relação à parte financeira também, é necessário hoje você ter pelo menos 2 ou 3 atletas da tua formação te servindo numa categoria profissional. E legal, Lúcio, porque você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer. Realmente, assim, não existe como voltar e querer colocar o futebol de rua. Não existe segurança e tudo mais, como você falou. Até esses dias, não sei se você chegou a ver, viralizou um videozinho na internet de um futebol de rua que os meninos deviam ter 8, 9, 10 anos. Lá atrás o menino dá um chute e sem olhar o gol, o outro dá uma chapada e faz o gol. Você viu isso? E foi em Manaus. E eu depois descobri que até a escolinha do Santos está fazendo alguma coisa para eles fazerem um teste. Isso é uma coisa que a gente não vê. Inclusive eu vi os comentários no Facebook, muita gente falando sobre isso. E o meu questionamento para ti, Lúcio, é assim: como hoje, numa escolinha ou num centro de formação, como assim, conseguir talvez adequar isso? A gente sabe que hoje a maioria é sintético até, nem tanto o campo, o futsal é mais a grama sintética, assim, tomou uma proporção muito grande. Existe alguma forma de minimizar isso, né, de um profissional conseguir trabalhar esses valores? Porque, principalmente meninos ali que hoje já começam a escolinha com 4 anos, na maioria dos casos vão para clube 11, 12, tem clubes que só começam com 14, com 15. Como que é possível fazer isso? Isso é uma relação bastante questionada hoje, né, em relação até a forma, né, como as pessoas enxergam isso. Eu vou dar a minha opinião. Por exemplo, de 4, 5 anos até 7, 8, você tem que deixar numa forma mais lúdica, né, para o garoto ir ali, poder brincar, para ele se divertir, né, e assim não existir cobrança. Aí a partir dos 9 para 10 anos você vai inserindo alguma coisa, mas também porque eu vejo assim, hoje as pessoas quanto antes querem exigir coisa de criança, de garoto que às vezes mal sabe, digamos, dar um passe, se posicionar, né? Isso aí não é a preocupação. A preocupação é fazer com que o desenvolvimento seja aos poucos. E assim, algo que me chamou a atenção, principalmente nessa minha ida lá em Madrid, nesse summit, foi quando nós visitamos o Real, e aí nós tivemos uma palestra com o treinador sub-16, que ele explicou assim, primeiro ele explicou que eles não tinham, como o Barcelona faz, né, de o time principal joga de uma forma, as demais categorias jogam igual. Ele falou, não, cada categoria vai ter o seu atleta, né, em termos de característica, e o treinador vai escolher dentro do que ele entende, claro, observando algumas características do Real, mas sem exigir que todos joguem da mesma forma. Só que assim, o que ele chama atenção é que em relação ao jogador diferente, ao jogador que faz o desequilíbrio, eles vêm buscar na América do Sul, principalmente no Brasil e na Argentina, que são os que eles chamam de beiradas, né, os jogadores de lado que fazem o jogo diferente, porque o jogador europeu por si só, né, eles explicando que eles já são inteligentes, mas eles não têm essa condição de drible, né, como existe aqui na América do Sul, né, na América Latina. Então, o que aconteceu, eu acho assim,
nesse período nosso em relação a Brasil não forma, o Brasil... É porque a gente quis trazer muito o que é o futebol europeu já para as escolinhas, para as categorias de base. Só que a gente às vezes faz uma situação de comparação olhando o futebol profissional, que é alto nível, que são bons gramados, jogadores dos melhores níveis possíveis. Você às vezes quer implantar em categorias de base ou em escolinhas, né? E às vezes você quer, tem que dar um toque na bola, 2 toques na bola, mas por que isso numa fase dessa? Né? Então deixar principalmente o garoto, ele ser, digamos assim, até certo ponto meio irresponsável, porque vai chegar um momento que alguém vai ter que corrigi-lo e vai dar a ele essa responsabilidade do jogo, né? Dele entender o jogo em si. Então por isso é fundamental. E assim, eu estive recentemente conversando com um outro colega da área e o pensamento é justamente esse, com relação à importância que se tem hoje as escolinhas e os centros de treinamentos e informações, justamente para o quê? Para quando o garoto chegar na fase dos 13, 14 anos, aí sim, aí você vai dando a ele o entendimento, né? Vai ajustando ele em relação a comportamento corporal, posicionamento, né? Aos poucos ele vai ganhando isso. Porque o que a gente está observando hoje nos clubes? Querem jogador alto, jogador grande, porque muitas vezes o treinador, se ele não é campeão no sub-13, sub-15 e no sub-17, ele é mandado embora já com menos de um ano de trabalho. Então a cobrança que existe no futebol profissional em relação à mudança por causa de resultado, ele acaba agora acontecendo também numa categoria de base. Então não se existe mais um trabalho a longo prazo, né? Na minha época, por exemplo, tinha um treinador que ele era do infantil, ele ficava às vezes 4, 5 anos no infantil, depois ele ia para o juvenil, mais 3, 4 anos, depois que ele ia para um júniors, né? Que é o sub-19, sub-20 hoje. Então, às vezes você passava toda a tua categoria de base e você sabia exatamente que o treinador do infantil que tá lá, depois que você chega no profissional, é o mesmo que você tinha. Então, hoje em dia, infelizmente, isso acabou se perdendo um pouco. E em razão disso, os treinadores pararam de formar o jogador, né? E sim correram e estão correndo atrás de resultado, que pouco importa, porque na ponta da pirâmide o que vale é você ter os atletas da base no profissional. E por vezes tem clubes que ganham tudo na base, quando você vai ver o profissional praticamente não tem ninguém, né, da sua base jogando. Então sim, isso é um trabalho que na realidade não surtiu o efeito que se esperava. Legal. É interessante, Lúcio, você falar isso, porque realmente hoje é muito nítido em vários pontos, né? Às vezes o clube, ou o time, ou a escola, a agremiação, ela procura, principalmente ali 14 para baixo, o menino mais maturado, mais forte, mais robozão, para que consiga, sei lá, ganhar uma bola aérea, ou às vezes nas categorias ainda menores o cara chuta forte, o goleirinho desse tamanho com uma trave gigante, né? E como você falou, às vezes isso precisa vir de cima, porque eu vejo assim, é muito difícil você ter o foco em duas coisas, né? Focar no resultado ou focar na formação. Se você fica focando só no resultado, a formação ela tá lá pro outro lado, né? Se você foca na formação, você pode ter como consequência o resultado a longo prazo, né? Mas precisa-se ter isso, precisa-se pensar de uma forma que eu estou treinando esse menino, sei lá, com 12, 13 anos, não para ele aprender a quebrar uma linha ou aprender a, sei lá, fechar um espaço, um posicionamento tático, mas ele precisa dos fundamentos, que é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, hoje não se tem mais o futebol de rua, né, onde o garoto, né, no meu caso, ia fazer um 2 contra 2 ou 1 contra 1, você tabelava com meio fio,
Ou se você estivesse jogando no espaço que tinha um muro, você tabelava com o muro e recebia na frente. Então, por isso é fundamental hoje nos trabalhos de escolinhas e centros de formações que existem aí espalhados pelo Brasil, nas categorias de base, esse nível, né, de trabalho para que o atleta ele possa desenvolver uma criatividade também. Porque senão a gente só vai ter um jogador robotizado. Só faz aquilo que o treinador ali exige e tal e não permite com que o atleta ele se desenvolva, né? E você tem que dar para ele essa possibilidade. Então eu vejo assim que é necessário cada vez mais que esse aspecto, né, de iniciação principalmente seja bem desenvolvido para nós termos aí uma capacidade melhor, né? E o que a gente espera é que o Brasil, até porque a gente sempre teve grandes jogadores e vai ter, né? Só que a gente pode ter uma quantidade maior, essa que é a verdade. Legal, Lúcio. Então eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer ao pessoal que está nos assistindo, né? Que você tenha sucesso aí na sua carreira profissional. E para finalizar, me lembrei da última pergunta, Lúcio. E para a gente terminar esse nosso papo técnico, mas entrando um pouco na vida do Lúcio Flávio, quais são os sonhos para o futuro? Primeiro, assim, cada vez mais me preparar, né? Eu acho que eu preciso absorver muito ainda, principalmente de alguns profissionais que já estão aí, digamos, nessa caminhada há mais tempo. Mas em nível de futuro, assim, eu pretendo, né, depois de um tempo, óbvio, tentar seguir carreira como treinador, né? É um desafio que eu tenho, né? E a gente tem que buscar isso, né? Num potencial, né, nível, digamos, de tentar ser aí, digamos, o treinador principal, né, em algum momento. Mas, acima de tudo, eu sei que tem que ter um pouco de paciência e equilíbrio nessa hora, porque senão acaba nesse meio tempo aí você se perde, né? Querendo atropelar as coisas. Então é um passo de cada vez e como eu falo sempre, né? Todos nós que gostamos de futebol, se nós nos prepararmos, nós podemos sempre alcançar passos maiores, né? E claro, alguns com um pouco mais, de repente, de oportunidades, mas dentro de alguns desafios que nós temos, a gente, né, tem, sem dúvida nenhuma, aí a possibilidade de alcançar isso. Legal, então, no dia de hoje, no Papo Técnico com o Lúcio Flávio, um grande abraço a você, um grande abraço, Lúcio, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!